Bem, eu sou José Borzaquelo da Silva, sou professor da Universidade Federal do Ceará, Departamento de Geografia. Já trabalho aqui desde 1978, sou aposentado, trabalho como voluntário no programa de pós-graduação, sou professor permanente do quadro e tenho uma história aqui no departamento, um lugar que eu construí um grupo de amizade muito grande com professores, com alunos, com funcionários. Em 79 já comecei a dar aula na geografia, tive vários colegas que hoje são meus colegas, que foram meus alunos, e começamos a sentir, tínhamos aqui uma professora de geografia urbana, que era muito reconhecida em Fortaleza, a professora Maria Salete de Souza. A professora Maria Salete foi assim pioneira, foi a professora que defendeu a tese de doutorado dela em 1974, na França, muito criativa, fez a tese em tempo recorde. E quando eu entrei, ela era professora em Pernambuco. Depois a professora Zenilde era também substituta. Em 79 nós fizemos concurso e começamos a trabalhar. A geografia urbana estava no momento de efervescência e nós sentíamos necessidade de pensar sobre possibilidades de pesquisa. No início da década de 80, nós consertamos a separação dos departamentos. Departamento de Geografia, Departamento de Geologia. Com isso, então, fazer a divisão do patrimônio, do que tinha e também dos professores. Só a partir dessa oportunidade de ter um edifício novo, em que ele foi projetado por nós, a arquiteta chegou, o que vocês querem? Nós queremos um edifício que comporte as instalações administrativas, as instalações acadêmicas e compreendendo os laboratórios, sala de professor, tudo. E foi dessa forma, então, que vários laboratórios foram projetados com espaço, mas nem todos foram logo instalados. Mas o nosso, nós já tínhamos a pretensão, a professora Clélia, então, já que era aluna do departamento, já como professora, foi importantíssima nesse processo. Nós dois, então, insistimos muito para a criação de um laboratório, demos o nome de LAPU. Nesse momento de concepção, foi um trabalho meu e da professora Clélia de criar dentro das condições possíveis. Nós, então, recebemos uma sala, não era essa, era lá em cima, a sala que hoje é a sala 6. Eu creio que ele foi o primeiro laboratório específico de geografia urbana no Brasil. Nós logo começamos a agregar muitos alunos, professores de outras áreas, como eu dava aula nas ciências sociais e na história. E também fazíamos um trabalho intenso na AGB, na Associação dos Geógrafos Brasileiros, na seção Fortaleza. Em 83 eu era diretor, em 84 da Associação dos Geógrafos Brasileiros aqui em Fortaleza. Em 86 eu assumi a direção nacional da AGB e nesse período nós tínhamos uma militância intensa pela valorização da geografia e pela valorização do profissional geógrafo. E nesse trabalho, ao lado, era a AGB, defendendo os interesses e a propagação da geografia, em busca de uma geografia cidadã. O que era 83, 84, 85, 86? Nós estamos sobre a égide da ditadura militar. Nós estamos, a abertura foi a partir de 87, a 85, a Nova República, o governo Tasso Gereissati, a gestão da Maria Luísa Fontinelli. Então nós tínhamos uma ambiência que possibilitava a discussão da cidadania, aliás, a abertura política de 78, o retorno dos exilados, a criação do PT, os movimentos de igreja, os movimentos de base, os movimentos eclesiais de base. Então, tudo isso fervilhava na universidade, no DCE,
nos diretórios acadêmicos, nas associações de bairros. O laboratório, e é claro que o departamento, passou a ter visibilidade. E era um trabalho consorciado, a AGB. Então nós não nos furtávamos de fazer um trabalho em sala de aula, todos os professores, um compromisso de produzir uma geografia de qualidade, e considerando que o departamento teve suas bases o quê? A partir das ideias de Jean Tricart, lá da Universidade de Estrasburgo, que foi trazido para o Brasil a partir de Adélia Alba. E com ela veio a professora Ana Carvalho, que foi a primeira professora de Geografia Urbana do departamento. Uma baiana que fez o doutorado também em Estrasburgo e que aqui ela tinha fortes vínculos com o Milton Santos, com a Escola de Geografia Urbana da Bahia. Então aqui efervesceu essa geografia urbana. Então o LAPU ele surge dentro do âmbito de uma geografia mais geral, mas sempre focada na cidade. Era um momento onde havia ainda os flagelados da seca. A seca ela provocava realmente um fluxo migratório intenso para a cidade de Fortaleza. Então nós tínhamos problemas sérios no sertão. Nós tínhamos saques, furtos, e o povo perambulava pelas ruas da cidade pedindo ajuda, pedindo o adjutório, né, como se falava. E era esse contexto todo, esse processo migratório, uma favelização intensa de Fortaleza, as políticas do BNH cada vez colocando os conjuntos habitacionais mais distantes da área central, do núcleo central da cidade. Então nós tínhamos um laboratório para trabalhar e nós tínhamos que dar conta desses questionamentos que a sociedade fazia através dos planos oficiais do governo, seja o PND do governo federal, os planos do governo do estado, os planos municipais. E é nesse contexto que o laboratório vai adquirindo força. Logo em seguida, nós vamos ter a Constituinte de 88. A Constituinte ela vai abrir frente para nós discutirmos a Constituinte estadual, os planos diretores. Então, havia várias demandas da sociedade para que nós dessemos respostas. E nós fomos, então, elaborando projetos. Nós não tínhamos muita experiência de trabalhar com projetos na universidade, na geografia. A universidade já tinha essa experiência, mas a geografia ela tinha uma experiência que a da geografia, acho que no mundo todo, era muito mais as aulas presenciais e as aulas expositivas. Saiu daqui do nosso departamento a delimitação das terras dos Tapeba. A questão dos Tapeba ela não estava posta, existiam os Tapebas, existia um grupo, mas um grupo que tinha noção de existência, mas que não tinha condições de existência em função da delimitação das suas terras. O professor Levi, com o grupo, fez esse trabalho de delimitação das terras do Tapeba e a partir daí vai surgir a grande questão que se dizia que não tinha índio no Ceará. E a geografia vai contribuir para mostrar que tinha, e que tinha um grupo aqui nessa área de uma expansão metropolitana, de uma metrópole criada em 73, instituída em 73, e que já vai mostrar que dentro da região metropolitana tinha índio. Depois nós fizemos um trabalho também para a distribuição de gás. O gás, para chegar, também pedi ao professor Levi que ajudasse nesse trabalho para fazer o mapeamento das ruas da cidade onde passaria a canalização de gás para atender a demanda de indústrias, e indústria compreendendo também as panificadoras que recebiam o financiamento do Banco do Nordeste. Dessa forma, então, fizemos um segundo trabalho importante para o laboratório, que não sai ainda com a marca do laboratório, mas era uma experiência que o departamento ia adquirindo em elaborar trabalhos nas práticas cotidianas do conhecimento de todo o processo da construção do trabalho científico, que é da observação, o planejamento e a execução, tudo isso dentro de um campo analítico, de análise, com objetivos bem formulados, com justificativa,
Então nós fomos adquirindo essa base mesmo de cientificidade e o laboratório foi fundamental. Depois nós começamos a trabalhar com movimentos sociais, trabalhamos com um projeto Metrofor, então foi importante o Metrofor, nós já tínhamos os RIMAs, os relatórios de impacto do meio ambiente e os EIAs, e o RIMA do Metrofor foi aprovado com ressalvas, e essa ressalva foi encaminhada, nós fomos procurados e para o laboratório fazer todo um trabalho de impacto ao longo das áreas onde passaria o Metrofor. Então nós fizemos um trabalho minucioso aqui no laboratório, com plantas detalhadas de uso do solo, ao longo de todos os terrenos lindeiros, ao longo da linha do Metrofor, linha Tronco Norte e linha Tronco Sul. Então foi um trabalho que envolveu vários profissionais, arquitetos, e daí um número de bolsistas que passaram por nós. Bolsistas brasileiros, bolsistas estrangeiros. Então nós tivemos aqui, eu poderia dizer que passaram por nós, para vocês terem uma ideia, a professora Amélia Cristina, que hoje é professora da Universidade Federal Fluminense, foi do laboratório. O professor Manuel Fernandes, hoje é professor da Universidade de São Paulo, foi do laboratório. O professor Alex Ratz foi bolsista, é professor da Federal de Goiás, já fez pós-doc aqui comigo, então veja a importância. A Meiriane é doutora, professora da Universidade Estadual de Goiás, foi nossa bolsista. Ana Cristina já é pós-doc, é professora em São Paulo. E são vários, José Augusto é professor de Universidade Federal, já fez pós-doutoramento, foi bolsista nosso, é arquiteto. Então são vários os bolsistas que passaram por aqui. De profissionais, se nós pegarmos a professora Salete, professora Zenilde, os que passaram, professor Storge, que está com a gente, professora Clélia, professora Florice, professor Alexandre, professor Iara, professora Alexandra, professor Renato Pequeno, da arquitetura, que é fundamental, importantíssimo, professora Vera Mamed, que é uma presença marcante aqui no departamento, o professor Yves Cabane, do Colégio de London, trabalha na Inglaterra, francês, trabalha na Inglaterra, foi participante ativo, fizemos vários projetos, com ele nós desenvolvemos aqui no laboratório o projeto Mutirão. Desse projeto Mutirão, para vocês terem ideia da importância, nós fizemos um projeto CAPES Cofecub. Desse projeto CAPES Cofecub, o professor Eustógio foi fazer seu doutorado na França, a professora Clélia depois fez uma missão científica na França, a professora Salete fez um pós-doc na França, eu fiz várias missões científicas, a professora Geralda fez missão científica. Então veja, a partir do laboratório saiu um projeto que culminou com um intercâmbio muito forte, fizemos vários seminários França-Brasil, nós trouxemos de retorno ao Brasil um dos geógrafos mais importantes, um geógrafo francês, que o Brasil conheceu, que foi o professor Michel Rochefort, que junto com a Maria Adélia Aparecida de Souza, que é professora da USP, ele esteve aqui, trabalhou com a gente, professora Annick Osmond, que é mundialmente reconhecida pelo seu livro, suas pesquisas sobre o Banco Mundial e as cidades, veio aqui mais de 5 ou 6 vezes, trabalhou com vários alunos nossos. Então, o Patrick Bodard, da Bélgica, né, veio lá da Universidade belga, trabalhar com a gente no projeto Mutirão. Então são vários professores que passaram por nós, vários alunos que hoje são professores, professora Mirandolina, da arquitetura, ficou aqui, a Andréia Santana, né, irmã do governador, passou com a gente aqui no laboratório, hoje é cineasta, fez mestrado em geografia, doutorado em geografia, mora em Paris, ganhou prêmio no Festival de Veneza. Então o laboratório tem uma história importante, ele fomenta realmente a pesquisa, ele se consolidou,
ele ultrapassou os seus objetivos iniciais. Ele pretendia ser muito mais simples dentro da visão que nós tínhamos, dentro dos limites impostos naquele período. Uma geografia mais clássica no departamento, muito fundamentada na geografia francesa. Entramos no período de uma geografia crítica, abraçamos a geografia cultural, reforçamos a geografia física. Então nós fomos fazendo com que a geografia florescesse com força no departamento. E hoje nós temos um departamento reconhecido, temos uma pós-graduação amadurecida, reconhecida, e o laboratório faz parte disso. Ele não é a parte, ele é parte. Ele formou pessoal, ele formou grupo, ele consolidou, ele garantiu bolsas. Nós conseguimos muitas bolsas de PIBIC, garantimos bolsas de CNPq, nós organizamos cursos de especialização, o laboratório foi fundamental, fizemos cursos. O primeiro curso de especialização que eu organizei junto com a professora Geralda, e trouxemos alunos do Maranhão, do Piauí, daqui do Ceará, da Paraíba. O professor Eustógio fez vários professores que hoje têm visibilidade nacional e internacional. A professora Florice foi aluna desse curso. Quem ministrava esse curso? Era o professor Dieter Heidemann, professor Roberto Lobato Correia, professor Manuel Correia de Andrade, professor Maurício, que já faleceu lá de Mossoró. Então nós convidávamos professores de Recife, professores da fina flor da geografia, da reflexão, né, naquele momento, e nós também fazíamos, aí era um trabalho em conjunto do departamento, e é claro que do departamento tinha muita expressão os professores do laboratório, porque ele foi o primeiro a se consolidar. E hoje nós temos o quê? Uma rede de professores no Brasil, professores que saíram daqui, do nosso departamento, do nosso laboratório. Só que ele foi além, ele cresceu. Nesse processo de amadurecimento e de crescimento, chegou que nós trouxemos o Observatório das Metrópoles. Então, quando nós trouxemos o Observatório das Metrópoles, porque antes, veja só, eu, combinando com nossos colegas do laboratório, nós fizemos a inscrição do nosso laboratório na ANPU, Associação Nacional de Planejamento Urbano Regional. Então, quando nós saímos para os eventos, nós somos o que? Membros da ANPU. Com o Observatório das Metrópoles, nós trouxemos o professor Luiz César, né, do IPU, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele esteve aqui. Eu estive lá numa banca, na banca da professora Cleide Bernal, e falei com ele da intenção de criar o Observatório Ceará, aqui em Fortaleza, no laboratório e no nosso departamento. E com isso fizemos uma associação com o Ceará Periferia, que nós fizemos um trabalho intenso com o Ceará Periferia. Aqui no laboratório, vocês não podem imaginar o que nós tivemos de alunos da Alemanha, bolsistas da Alemanha, bolsistas da França, que participaram com a gente. Foram muitos que fizeram treinamento, vinham aqui, ficavam trabalhando conosco. E com o observatório, então, a professora Cleide foi muito importante, que ela foi a matriz, né, desse início, eu e ela, para chamar o Luiz César. Logo que ele chegou, tivemos aqui a essência, a professora Clélia, o professor Renato, a professora Zubira Bonfim, da psicologia, a professora Vera Mamed, professor Renato Pequeno, e assim então nós implantamos o observatório. O professor Eustógio, o observatório começou a dar o quê? Frutos, né, do seu trabalho. O conhecimento que nós temos hoje, a partir da aplicação da metodologia desenvolvida pelo Observatório das Metrópoles, nós temos um conhecimento da região metropolitana, da dinâmica da região metropolitana, que nós não tínhamos até então. O que nós fazíamos era fruto de nossas dissertações de mestrados e teses de doutorado. E o Observatório das Metrópoles ele tem um outro ritmo. Ele é muito mais rápido do processo de produção do conhecimento, e ele tem o quê? Passou o Observatório das Metrópoles o maior financiamento de pesquisa na área de ciências humanas do Brasil. Então, e esses recursos
distribuídos com parcimônia entre os vários membros do Observatório da Metrópole Nacional. Então hoje nós temos uma bibliografia farta. O laboratório foi fundamental, que ele cresce com o observatório, mas ele cresce com a pós-graduação. Então nós criamos o mestrado em 2003, 2004 iniciamos as aulas, depois de 2008 o doutorado, aí fica o que? Os mestrandos, os doutorandos, alimentando o observatório, aplicando os conceitos, as teorias e as metodologias nas suas teses, nas suas dissertações. E veja então que é uma simbiose perfeita, como que nós fomos crescendo e permitindo o avanço da pesquisa. E as consultorias, as assessorias, não pagas, mas o que os jornais pedem de opinião. Então, o laboratório, ao lado do departamento, mas eu quero ressaltar o papel do laboratório, ele tem um papel de formador de opinião, aqui no Ceará e em Fortaleza. Um formador qualificado. Então, é muito difícil, nós temos, se fizermos um levantamento detalhado, a presença dos nossos professores dando entrevista nos jornais, em televisão, em rádio, sendo chamado para programas específicos, para a sala de aula. Então isso foi fundamental. Então foi o momento em que o laboratório ele não abandona a sua linha mais abrangente, mas se concentra o quê? Nas linhas do observatório. Está compreendendo? Então o observatório não anula o laboratório, ele não impede que um aluno faça uma pesquisa desvinculada até certo ponto da linha do observatório, mas ele vai crescendo, então, horizontalmente, ele vai agregando conhecimento da formação na licenciatura ou do bacharelado e verticalmente ele vai acumulando numa formação específica de geografia urbana, de cursos consolidados há muitos anos, como os cursos da USP, da Unesp, de Rio Claro, da UFRJ, da Federal Fluminense, que acolhe os nossos orientandos, valoriza os nossos orientandos e destacam a qualidade dos trabalhos dos nossos orientandos. Então isso para nós é um coroamento, mostra que valeu a pena e que o laboratório ele é parte disso. Claro que não é ele quem forma, é o departamento, mas é o conjunto, né, das reflexões realizadas no que vai dar a formação. Então, o que eu tenho a dizer dessa oportunidade que vocês estão me oferecendo de falar sobre o LAPU, é que o LAPU realmente ele é o MAST, né? Ele chegou ele foi além, e isso cria uma responsabilidade enorme para os professores mais novos que ingressaram recentemente no departamento, uma responsabilidade enorme para os nossos orientandos, mestrandos e doutorandos e pós-doutorandos, e para os alunos que frequentam o laboratório, porque ele não está começando agora, no momento que esse aluno entra. Ele tem uma história. Ele não era tão rico, né? Ele não era tão produtivo como ele é hoje. Mas não fora essas bases, ele não chegaria a ser o que ele é. Então, vamos realmente trabalhar para que o LAPU cumpra essa missão e continue formando pessoas com a qualidade e com esse compromisso que tem tido.